Meu nome é Lívia Mendes. Tenho 32 anos. E no momento em que os garfos de sobremesa foram colocados ao lado da porcelana na ceia de Natal da família, eu já sabia que estava sendo preparada para ser o entretenimento da noite. Era assim com noites como aquela. A sala sempre parecia bonita o suficiente para enganar quem olhava de fora. Luzes âmbar quentes pendiam das vigas do antigo galpão de trem que alugávamos todo dezembro. Guirlandas de folhas verdes enroladas nas colunas de ferro, jazz tocando baixo sob o tilintar dos copos. E todo mundo vestido como se pertencesse a um catálogo chamado Natal Perfeito Brasileiro. Mas eu sabia a verdade. Sabia como um sorriso na minha família podia virar uma lâmina em segundos. Fiquei perto do fundo com um copo de água com gás na mão, sentindo o mesmo velho alerta se mexer no peito. Não era exatamente medo, era mais memória muscular. 3 natais passaram pela minha cabeça antes mesmo de alguém chamar meu nome. O ano em que cheguei atrasada porque a caminhonete do trabalho quebrou e alguém na mesa brincou que pelo menos o fracasso tinha uniforme, porque eu ainda estava de bota de segurança. O ano em que levei um presente feito à mão e vi ele ser colocado de lado para bolsas de marca e relógios caros. O ano em que ouvi minha mãe dizer para uma prima que eu ainda estava experimentando a vida, como se eu fosse uma adolescente testando identidades, em vez de uma mulher adulta sustentando o próprio negócio com as próprias mãos. Do outro lado da sala, a única pessoa que me olhava sem pena era Tássia. Ela me deu aquele aceno pequeno e firme que dizia que também via a tempestade se formando. E quando ouvi uma colher bater contra um copo na mesa principal, soube que o momento havia chegado. Mas antes de contar o que foi dito em seguida e o que aconteceu depois que finalmente respondi, me diga, que horas são aí agora e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde isso vai chegar. Minha mãe, Linda Mendes, adorava um brinde quase tanto quanto adorava ser admirada por fazer um. Ela se levantou na cabeceira da longa mesa de Natal, vestindo um vestido verde esmeralda justo, uma mão curvada ao redor da taça, sorrindo com aquela expressão polida e graciosa que as pessoas confundiam com bondade se não a conhecessem bem. O antigo galpão brilhava ao redor dela. Guirlandas enroladas nas vigas de ferro, luz de velas refletindo em cada taça. Jazz suave deslizando sob o burburinho da conversa do jantar, e por um segundo suspenso, parecia uma reunião familiar perfeita. Meu pai, Roberto, sentava à direita dela com uma expressão rígida e cansada que me dizia que ele já sentia para onde aquilo ia e já havia escolhido o silêncio, em vez de interromper. Minha irmã mais velha, Bruna, se recostava com a confiança fácil de quem havia passado a noite inteira sendo admirada. Ela passara a noite toda contando histórias sobre jantares com clientes, vitórias em investimentos, um projeto de empreendimento de luxo e uma viagem de fim de semana que ela insistia em chamar de simples, mesmo custando mais que minha primeira caminhonete. Então mamãe bateu levemente o garfo contra a taça e a sala obedeceu. As minhas filhas, disse ela calorosamente, puxando todos para dentro. Uma que nos orgulhou cedo e outra que... Ela fez uma pausa exatamente longa o suficiente para fazer as pessoas sorrirem em expectativa. Então se virou para mim com aquele olhar doce e afiado que eu conhecia desde criança. A que ainda não conseguiu organizar a vida. Algumas pessoas riram imediatamente. Outras se juntaram porque é isso que as pessoas fazem quando a crueldade se veste de humor familiar e é servida com vinho. Antes mesmo do som terminar de percorrer a mesa, Bruna levantou a própria taça e acrescentou: mas pelo menos ela faz a gente se sentir melhor financeiramente. Essa arrancou a maior risada. Aquela com ombros balançando e cabeças baixando, e um primo apertando os lábios tarde demais para esconder. O calor subiu pelo meu pescoço, mas não era vergonha dessa vez, era clareza. Olhei ao redor da mesa e vi exatamente o que acontecia o tempo todo. As pessoas não estavam assistindo a uma piada. Estavam participando de um ritual. Eu tinha um papel, e meu papel era absorver o golpe, sorrir fracamente e fazer todo mundo se sentir um pouco mais realizado. Meu polegar apertou o pé da taça até eu achar que ia quebrar. Em vez disso, bati ela com força na mesa. O som seco cortou o riso. Garfos pararam no meio do caminho até a boca. Até a garçonete perto do fundo diminuiu o passo. Eu me levantei, peguei a taça novamente e sorri de um jeito que fez a expressão de Bruna mudar primeiro. Tudo bem, eu disse. Vamos fazer um brinde de verdade.
A sala ficou imóvel. As pessoas que chamaram meu negócio de instável, sujo, vergonhoso e não sério o suficiente para valer, e que depois lembravam que eu existia toda vez que precisavam de dinheiro, mão de obra ou um problema resolvido rápido. Ninguém se mexeu. O rosto da minha mãe mudou uma fração, mas foi o suficiente. A mulher que zombou de mim por comprar placas de neon velhas e painéis de madeira rachados. E depois me ligou pedindo 12 mil reais quando o empreiteiro da boutique dela abandonou a reforma no meio. A irmã que brinca que eu faço todo mundo se sentir mais rico, depois que paguei o aluguel dela quando o apartamento de luxo dela consumiu cada centavo que ela tinha. A família que adora me apresentar como a que ainda está tentando entender a vida, enquanto depende de mim em silêncio, sempre que as vidas polidas deles começam a rachar nas costuras. Parei apenas o tempo suficiente para as palavras assentarem em cada prato, cada guardanapo, cada olhar baixo ao redor daquela mesa. E acima de tudo eu disse, levantando a taça um pouco mais alto, as pessoas que confundem aparência com caráter, porque uma dessas coisas sobrevive quando a sala fica em silêncio. Os lábios da minha mãe se abriram, mas nenhum som saiu. O sorrisinho de Bruna desapareceu completamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ninguém se mexeu. Ninguém. O silêncio que veio depois não foi do tipo constrangido. Foi mais pesado, mais alerta. Como se a sala inteira tivesse descoberto um buraco escondido sob o piso e estivesse tentando não pisar errado. Minha mãe se recuperou primeiro, porque mulheres como Linda sempre acreditavam que o controle podia ser retomado se falassem com firmeza suficiente. Ela baixou a taça com muito cuidado, colocou ao lado do prato e disse meu nome num tom tão frio que quase tirou sangue. Lívia. Só isso. Um aviso disfarçado de compostura. Depois se endireitou e acrescentou: você não fala comigo assim na frente dos convidados. Deixei escapar uma respiração curta que quase virou riso. Convidados, eu disse. Você quer dizer à plateia que você precisava? O maxilar dela se apertou. Meu pai se mexeu na cadeira e passou a mão pela boca, o mesmo gesto cansado que ele usava sempre que queria que o conflito desaparecesse, sem que ninguém fosse responsabilizado por tê-lo causado. Vamos todos nos acalmar, murmurou ele, não alto o suficiente para importar. Bruna se inclinou para a frente. A confiança preguiçosa escorregando do rosto e endurecendo em algo mais brilhante e mais cruel. Isso é inacreditável, disse ela. Você está realmente fazendo isso por causa de uma brincadeira? Uma brincadeira? Repeti. Que conveniente. Enfiei a mão na bolsa e tirei o celular. Sem drama, sem truque, apenas com calma, porque eu já tinha passado anos demais sendo chamada de sensível, dramática ou confusa para não guardar registros. Quer que eu leia as datas das transferências? Perguntei. A cor de Bruna mudou primeiro. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Não seja vulgar, disparou mamãe. Dinheiro entre família é privado. Não, eu disse. É privado quando há respeito mútuo. Quando um lado é ridicularizado em público e usado em particular, isso não é privacidade. Isso é ocultação. Um homem perto do fim da mesa de repente ficou fascinado com o prato de pão. Alguém ao lado dele largou uma faca rápido demais. Desbloqueei o celular e olhei as anotações que eu mantinha para me convencer de que não tinha imaginado o padrão. 17 de março, eu disse. Transferência de emergência para cobrir excedente de reforma. 2 de abril. Pix para cobrir falta de patrocínio de gala. 12 de junho. Materiais adiantados porque o locador da Bruna exigiu comprovante de reparos antes de liberar o depósito. Setembro. Ajuda com o valor da receita médica do pai. Meu pai olhou para a mesa tão rápido que quase doeu ver. A expressão da minha mãe passou de indignação para alarme, porque ela sentia a estrutura desmoronando. A história que eles construíram sobre mim só funcionava se ninguém comparasse com os fatos. Bruna bufou, mas agora havia tensão na voz. Você está agindo como se tivesse sido obrigada. Não, eu disse. Estou agindo como alguém que finalmente percebeu como minha generosidade se tornou útil quando podia ser separada da minha dignidade. Isso acertou mais forte do que eu esperava. Talvez porque fosse a primeira frase da noite que soava menos como raiva e mais como diagnóstico. Então o momento ficou mais afiado quando Helena Mercer, uma das amigas mais antigas da minha mãe e uma das poucas mulheres na sala cuja aprovação Linda realmente valorizava,
Dobrou o guardanapo e olhou direto para ela. Ela não está inventando isso, linda, disse Helena com calma. A sala pareceu encolher. Minha mãe se virou para ela com incredulidade aberta. Como é? Helena não piscou. Você me contou na primavera que a Lívia estava ajudando a cobrir um rombo temporário e que você era grata. Eu lembro porque você também riu do quanto era irônico, considerando quantas vezes você diz que ela não consegue organizar a própria vida. Isso foi o fim. Os dedos da minha mãe tremeram contra a mesa, bateram na base da taça de vinho e derramaram uma mancha escura de tinto sobre a toalha branca. O líquido correu entre os talheres e sobre os guardanapos dobrados como algo teatral e feio que finalmente se recusava a ficar contido. Ninguém correu com guardanapos extras. Ninguém fez piada. A falta de socorro naquele momento disse mais do que palavras poderiam. Bruna tentou recuperar o clima com uma risada frágil. Todo mundo pode parar de agir como se a Lívia fosse uma santa vítima, mas a voz dela rachou levemente na última palavra e, pela primeira vez na vida, ninguém se moveu para reforçá-la. Uma mulher do outro lado da mesa murmurou: "Não baixo o suficiente. Isso foi cruel." E outra respondeu: "Sempre é." Bruna ouviu as duas. Vi a certeza sair do rosto dela em pedaços. Minha mãe apontou para mim, a voz agora mais alta, sem polimento: "Depois de tudo o que fizemos por você, é assim que você nos retribui?" Eu me aproximei da mesa, não de forma agressiva, apenas sem vontade de encolher mais. "Então diga", eu falei. "Diga exatamente o que vocês fizeram por mim, que não veio amarrado a humilhação, comparação ou uma história que vocês pudessem contar depois para se fazerem de generosos." Ela abriu a boca e parou, porque não havia nada. Nenhuma resposta que sobrevivesse à luz do dia. E naquele segundo congelado, todo mundo na sala entendeu o que eu entendia havia anos, mas nunca tinha dito em voz alta. Eles não só gostavam de me diminuir, eles dependiam disso. Meu papel menor tornava as identidades maiores deles mais fáceis de manter. Sem ele, eles pareciam menos impressionantes, menos seguros, menos inocentes. Era por isso que a verdade os assustava mais do que o insulto jamais tinha me machucado. Foi quando Tássia se levantou. Ela não fez isso de forma dramática, nem bateu na mesa, nem se anunciou como heroína de filme. Simplesmente se ergueu da cadeira com a firmeza quieta de alguém que havia assistido o suficiente e decidido que a linha já tinha sido cruzada há muito tempo. Tássia me conhecia desde os 19 anos, quando eu fazia aulas na faculdade comunitária de dia e trabalhava à noite num escritório de ferro velho que cheirava a ferrugem, café e papelão molhado. Ela me vira chegar às aulas com tinta no cabelo, um corte nos nós dos dedos e o dinheiro exato contado para os livros, porque cada real já tinha um destino. Ela me vira construir um negócio a partir de peças de arquitetura descartadas, enquanto pessoas com sapatos mais limpos e mãos mais macias chamavam aquilo de fase. Mais importante, ela estivera perto o suficiente ao longo dos anos para saber quais histórias da família eram piadas e quais eram feridas usando um sorriso. "Ela está dizendo a verdade", disse Tássia, a voz clara e firme. Cabeças se viraram para ela imediatamente. E se ouvir isso deixa esta sala desconfortável, talvez seja porque muitos de vocês se acostumaram a ver acontecer e chamaram de normal. Minha mãe se virou tão rápido que a cadeira arranhou para trás. "Isso é um assunto de família", disparou ela. Tássia não se abalou. Então sua família deveria ter resolvido isso antes. Essa acertou tão limpo que quase pude ouvir o eco. Bruna soltou uma risadinha debochada, mas agora soava defensiva em vez de divertida. "Você não conhece a história completa", disse ela. Tássia olhou direto para ela. "Eu sei o suficiente. Sei que a Lívia é a primeira pessoa que todo mundo aqui liga quando tem uma crise que ninguém quer que os outros saibam. E mesmo assim ela continua sendo a que vocês diminuem em público. Isso me conta que a história completa não é lisonjeira." Meu pai finalmente se levantou por completo, pressionando as duas palmas na mesa, como se o ato físico de se erguer pudesse restaurar a autoridade. "Chega", disse ele, mas a voz não tinha comando, só tensão. Ele queria silêncio, não verdade. Queria resolução sem exposição. Eu tinha passado metade da vida confundindo isso com decência. Não confundia mais. Olhei para ele e senti algo dentro de mim se encaixar no lugar. "Não", eu disse. "O que chega é isso acabar hoje." Minha mãe riu uma vez, mas agora estava rouca nas bordas. "Você está histérica." "Não", respondi. "Estou sendo precisa."
Essa palavra acertou ela mais forte do que se eu tivesse gritado. Eu pude ver, porque precisão deixa menos espaço para negação. Coloquei a taça na mesa e olhei ao redor de toda a sala, certificando-me de que ninguém pudesse depois fingir que não tinha entendido. Então deixem-me ser precisa, eu disse. Eu não sou mais o alvo de piada da família. Não sou a filha que vocês ridicularizam para entreter uma sala. Não sou a carteira reserva que vocês ligam quando as aparências racham. Não sou a mão de obra de emergência, o empréstimo silencioso, a decepção útil. Minha voz nunca subiu, e talvez por isso cada palavra carregasse. Se algum de vocês acha que eu ainda vou vir para os feriados para ser comparada, corrigida, ridicularizada e depois usada em particular quando as coisas dão errado, esta noite é a última vez que vocês têm essa versão de mim. Eu podia ver as pessoas absorvendo agora, não como um surto, mas como um limite com estrutura por baixo, sem mais concertos não pagos, sem mais pixes rápidos porque alguém precisa de discrição, sem mais apoio familiar que de alguma forma só viaja numa direção, e sem mais aparecer em salas onde o respeito é opcional. O rosto de Bruna ficou tenso. Então você está punindo todo mundo porque não aguenta uma brincadeira. Não, eu disse novamente. Estou retirando o acesso de pessoas que confundem minha paciência com permissão. Meu pai esfregou a mão na testa e disse: Lívia, por favor, não jogue sua família fora por causa de um jantar ruim. Eu me virei completamente para ele. Nunca foi um jantar. Foram anos. Hoje foi só a primeira vez que o roteiro não seguiu o caminho de vocês. A sala ficou presa naquela quietude, mas tinha mudado de forma. Antes, era o silêncio de pessoas esperando para ver se eu absorveria mais uma humilhação. Agora era o silêncio de pessoas percebendo que assistiam ao colapso de uma estrutura que provavelmente estava podre há muito tempo. Minha mãe ficou ali com o rosto pálido e furioso, mas sob a fúria havia algo que ela odiava sentir ainda mais. Exposição. Bruna cruzou os braços com força, mas havia um tremor inquieto nos olhos dela, porque sentia o que estava acontecendo socialmente em tempo real. As pessoas estavam recalculando. Não me viam mais como instável e sensível demais. Me viam como a única pessoa disposta a nomear o arranjo do qual todos os outros tinham se beneficiado. E uma vez que isso acontece numa sala, nada volta a ser como antes. Eu esperava gritos quando peguei meu casaco. Talvez lágrimas. Talvez um último ataque feito para me arrastar de volta à posição antiga, antes que eu chegasse à porta. Em vez disso, o que veio foi mais estranho, e à sua maneira mais satisfatório. A sala se fragmentou em pequenas formas reveladoras. Conversas recomeçaram em tons baixos e inquietos. Algumas pessoas de repente encontraram motivos para se levantar e se mover para outro lugar. Algumas evitavam olhar para minha mãe completamente. Outras olhavam direto demais, do jeito que as pessoas fazem quando uma suspeita privada acaba de ser confirmada em público. Coloquei um braço no casaco enquanto Tássia ficava ao meu lado, pronta, mas sem me sufocar. Foi então que minha tia Maria Aparecida se aproximou com um rosto que eu nunca tinha visto ela usar perto de mim antes. Vergonha. Lívia, disse ela baixinho, olhando uma vez por cima do ombro para a mesa. Eu deveria ter dito algo antes. Há muito tempo. Ela tocou o meu antebraço de leve, como se soubesse que não tinha ganhado o perdão e não ia pedir mesmo assim. Eu apreciei isso mais do que se ela tivesse chorado. Um primo 2 anos mais novo que eu, alguém que geralmente me ignorava nas funções familiares, a menos que precisasse de ajuda para mudar móveis, se aproximou em seguida. Vi a página do seu estúdio online, disse ele sem jeito. Seu trabalho é incrível. Fez uma pausa. Desculpa. Foi breve, desajeitado e mais honesto do que qualquer coisa que eu tinha ouvido da minha família imediata a noite toda. Perto do cabideiro, uma das amigas de bridge da minha mãe murmurou para outra mulher: essa menina tem mais classe do que eu teria. E embora as duas tentassem sussurrar, a frase viajou. Minha mãe ouviu. Eu soube pela forma como os ombros dela enrijeceram. O verdadeiro desmoronamento, porém, começou atrás de mim. Bruna sibilou. Você deixou isso sair do controle. E minha mãe retrucou. Foi você que abriu a boca. Isso quase me fez virar e sorrir. A aliança delas sempre dependeu de eu ficar mais baixa na hierarquia familiar que as duas. No minuto em que saí da posição, elas começaram a redistribuir a culpa como executivos em pânico depois de um escândalo. Meu pai disse algo baixo demais para eu ouvir, e minha mãe o cortou com rispidez.
Mesmo sem ouvir as palavras, entendi o ritmo. Controle de danos, reputação, narrativa. Nada incluía perguntar se eu estava machucada. Lá fora, o ar frio bateu no meu rosto como uma bênção. As paredes de tijolo do galpão ainda seguravam as últimas luzes de Natal e o estacionamento brilhava sob uma fina camada de gelo. Fiquei ali um segundo só respirando, as mãos ainda nas chaves, enquanto o barulho da festa se transformava num latejar abafado atrás da porta. Tássia desceu os degraus um momento depois e ficou ao meu lado em silêncio, sem me apressar para comentar. Finalmente perguntou: "Quer saber o que eles estão dizendo aí dentro?" Balancei a cabeça. Não o suficiente para prestar atenção de graça. Isso arrancou uma risada de nós duas, e eu precisava mais do que imaginava. Dirigimos até um café aberto até tarde no bairro da Vila Madalena, onde as janelas estavam embaçadas pelo frio e a máquina de expresso soava como um pequeno motor tentando se manter vivo. Enrolei as duas mãos ao redor de uma caneca de café preto, mesmo sem ter certeza se queria café. Só precisava de algo quente e sólido para segurar. Meu celular começou a acender antes mesmo de nos sentarmos. Primeiro minha mãe, depois Bruna, depois meu pai, depois o grupo da família, de repente ativo com as mesmas pessoas que tinham assistido em silêncio uma hora antes. As mensagens vieram exatamente na ordem que eu deveria ter previsto. "Como você pôde envergonhar sua mãe assim? Você exagerou. Isso deveria ter ficado privado. Família ajuda família." Bruna mandou uma mais longa dizendo que eu estava reescrevendo a história porque era insegura com o rumo que minha vida tinha tomado. Fiquei olhando para aquela mensagem até começar a rir. Não porque fosse engraçado, mas porque algo nela era tão absurdo que finalmente quebrou o último pedaço da minha culpa, o rumo que minha vida tinha tomado. Como se eu tivesse chegado lá por acidente. Como se o negócio que construí com minhas mãos, a folha de pagamento que cumpri, as dívidas que quitei, os clientes que conquistei, o espaço que abri numa cidade que respeita resultados mais que mitologia familiar, contassem menos só porque não fotografavam tão elegantemente quanto a versão de sucesso da Bruna. Tássia observou meu rosto e esperou. Ela sempre esperava tempo suficiente para a coisa mais verdadeira sair, e eventualmente saiu. "Acho que a pior parte", eu disse, olhando para a superfície escura do café, "é que eu ajudei eles porque achava que ser útil eventualmente viraria amor." A frase ficou entre nós. Eu não tinha planejado dizer. Talvez nem tivesse admitido completamente para mim mesma antes. Tássia esticou a mão para a caneca, depois colocou de volta sem tocar. "Lívia", disse ela gentilmente, "ser necessária não é a mesma coisa que ser valorizada." Olhei para ela e senti aquela verdade passar por mim mais devagar que a raiva, mas mais fundo. Explicava demais. Por que eu continuava dizendo sim depois dos insultos? Porque cada ligação de emergência da família parecia uma chance de conquistar um final diferente. Por que eu confundia acesso com afeto e obrigação com conexão? Eu tinha passado anos acreditando que se continuasse aparecendo com dinheiro, trabalho, paciência e silêncio, eventualmente alguém naquela família pararia de me apresentar como a que ainda está tentando entender a vida e começaria a me ver claramente. Mas sentada naquele café, com as janelas embaçadas e o celular vibrando inutilmente ao lado, finalmente entendi algo limpo e permanente. Eles nunca tinham entendido mal meu valor. Eles simplesmente tinham se beneficiado da minha dúvida sobre ele. E uma vez que isso se encaixou, sair daquela sala não pareceu mais perder a família. Pareceu recusar um papel que vinha me drenando havia anos. Os meses depois daquele jantar não foram fáceis, mas foram limpos. Essa era a diferença. Dor sem confusão. Bloqueei Bruna depois que ela me mandou uma planilha explicando por que eu não deveria ter caracterizado publicamente o apoio temporário entre familiares. Quase admirei a audácia de colocar exploração emocional em colunas. Minha mãe deixou 2 áudios que mudavam no meio do caminho de fúria justa para teatro ferido suave, mas nenhum incluía um pedido de desculpas. Então deletei os 2. Meu pai ligou 2 vezes e disse versões da mesma coisa. Sua mãe está magoada. A Bruna está envergonhada. Você não pode ser a pessoa maior? Eu disse a ele que tinha sido a pessoa maior por 20 anos e isso estava me deixando pequena. Depois voltei para o trabalho. Meu negócio, Estúdio de Restauro Lívia Mendes, tinha começado como uma unidade de depósito alugada e uma mesa dobrável. Em janeiro,
Assinei o contrato de um galpão convertido com paredes originais de tijolo, portas de carga e espaço suficiente para montar tanto a oficina de restauração quanto uma pequena sala de exposição. Coloquei tudo ali. Passava as manhãs tirando tinta de placas de hotel centenárias, as tardes negociando com donos de bares e desenvolvedores de boutiques, as noites fotografando peças restauradas para a loja online. Minha equipe cresceu de 3 para 9 pessoas. Uma revista local fez uma matéria chamando meu trabalho de Nostalgia Industrial com Alma, que era pretensioso o suficiente para fazer Tássia bufar e útil o suficiente para triplicar as consultas que chegavam. Pela primeira vez na vida, as pessoas não me perguntavam o que eu fazia com aquele sorrisinho que realmente significava "Quando você vai levar a sério?". Elas perguntavam quanto tempo era a lista de espera, e ainda assim, o trabalho mais profundo não era o negócio, era eu. Uma noite, cercada por lonas e luminárias de latão, admiti algo que nunca tinha me permitido dizer antes. Eu não tinha ficado só com raiva da minha família. Tinha ficado com raiva de mim mesma por deixar eles me treinarem a acreditar que resistência era virtude, que aceitar humilhação em silêncio me tornava nobre, que o amor tinha que ser conquistado em parcelas. Uma vez que vi isso, mudei mais que minha lista de contatos. Mudei minhas regras. Sem mão de obra não paga, sem empréstimos de emergência sem contrato, sem comparecer a eventos onde eu era tolerada em vez de respeitada. Quando a primavera chegou, planejei minha primeira casa aberta pública para o galpão. Não só um evento de vendas, uma declaração. Tássia ajudou com a lista de convidados, iluminação e divulgação para a imprensa. Em certo momento, perguntou se eu ia mandar convites para meus pais. Balancei a cabeça e continuei colando etiquetas nas caixas. Sem convites privados, eu disse. Se quiserem vir, podem vir como todo mundo, pela porta da frente, sem direito adquirido. Ela sorriu, maldosa. Saúde, corrigi. Na semana antes do evento, postei o anúncio online com uma frase que me fez olhar para a tela por 1 minuto inteiro antes de publicar. Casa aberta para quem respeita ofício, garra e segundas chances. De alguma forma aquela frase se espalhou. Um apresentador de rádio mencionou. A seção de estilo de vida do jornal pediu fotos. 2 designers de hotel de São Paulo confirmaram presença. E na manhã do evento, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas do galpão e pegava a poeira flutuante como ouro, percebi que tudo o que eles tinham ridicularizado em mim tinha se tornado arquitetura, disciplina, gosto, persistência, coragem. Eu não tinha organizado minha vida pelos padrões deles. Tinha construído uma que tornava os padrões deles irrelevantes. Às 18, o galpão estava cheio. Música rolava sob as conversas. Lâmpadas de filamento antigas brilhavam acima de letras de marquise restauradas, e cada canto da sala carregava alguma versão da minha história, sem nomear, lá diretamente. Uma placa de igreja de 1911 recuperada da podridão da água, uma campainha de mesa de hotel de latão polida do preto ao dourado mel, um conjunto de espelhos salvos reemoldurados em carvalho envelhecido, e no centro da parede principal pendia a peça que já tinha atraído uma pequena multidão antes mesmo das palavras oficiais começarem. Eu a chamei de barulho herdado. Era feita de espelhos antigos rachados, peças de prata de servir oxidada e placas salvas sobrepostas numa grande instalação. Levemente gravadas nas superfícies espelhadas estavam frases que as pessoas tinham usado para me diminuir ao longo dos anos. Rústica demais, tarde demais, bagunçada demais, pouco feminina, instável, vergonhosa. Mas no centro, em folha de ouro restaurada à mão, corria a frase que tinha se tornado minha resposta para tudo aquilo. O valor não é decidido pelas pessoas que se beneficiam da sua dúvida. Toda vez que alguém se aproximava, via as palavras antigas e o próprio reflexo no mesmo quadro. Foi a primeira coisa que o repórter fotografou. Também foi a primeira coisa que minha mãe viu quando entrou. Notei ela antes de ela me notar. Linda chegou de lã creme e pérolas, tentando parecer que pertencia ali por convite em vez de curiosidade. Bruna veio ao lado dela num casaco camelo e saltos caros completamente errados para o piso de galpão. Meu pai vinha atrás, já parecendo exausto. Eles tinham visto a matéria online naquela tarde. Claro que tinham. O sucesso tem um jeito de fazer as pessoas lembrarem seu número. A multidão se abriu o suficiente para eu ver o segundo exato em que o reconhecimento bateu no rosto da minha mãe.
Aquilo não era um hobby. Não era Lívia brincando com sucata num barracão. Era um negócio, uma marca, uma sala cheia de compradores, imprensa e pessoas que usavam palavras como visionária e fundadora, sem ironia. A expressão de Bruna fez algo que eu nunca tinha visto antes. Não endureceu, tremeluziu, inveja primeiro, depois incredulidade, depois algo mais frágil, perda talvez, porque pela primeira vez eu estava de pé num mundo do qual ela não podia me narrar para fora. Um desenvolvedor de hotel apertou minha mão na frente deles e disse que queria uma instalação personalizada de 6 dígitos para um novo empreendimento em Campos do Jordão. O repórter perguntou se Barulho Herdado era autobiográfica, e eu disse, só na medida em que toda restauração é autobiográfica. Você aprende o que pode ser limpo, o que deve ser consertado e o que nunca deve ser colocado de volta como estava. As pessoas realmente anotaram isso. Minha mãe ficou congelada. Bruna tentou sorrir e falhou no meio do caminho. Então Linda se aproximou da instalação, encarou as frases gravadas e ficou pálida o suficiente para eu achar por um segundo que ela ia sentar na caixa mais próxima. Lívia, disse ela baixinho, isso é impressionante. Foi a primeira palavra honesta que ela me oferecia em anos, e mesmo assim soava caro para ela dizer. Bruna cruzou os braços. Você nos fez parecer bem ruins, murmurou tentando leveza. Não, eu disse, encontrando os olhos dela. Eu parei de editar. Meu pai abriu a boca como se fosse intermediar algum final mais suave. Mas antes que pudesse, Helena Mercer apareceu novamente ao meu lado, taça de champanhe na mão, e disse animada para um casal próximo. Lívia é a fundadora mais disciplinada que conheci em anos. Linda deveria estar muito orgulhosa. Minha mãe deu um sorrisinho tenso que parecia doloroso de manter. Ali estava. A correção pública. Não alta, não teatral permanente. Bruna olhou ao redor e finalmente entendeu que não haveria sala naquela noite onde ela fosse automaticamente a filha admirada e eu a lição de moral. As pessoas pediam meu cartão, entrevistas, prazos, preços, fotos. Ninguém perguntava o que Bruna fazia. Ninguém pedia para minha mãe me explicar. Deixei aquele silêncio fazer seu trabalho. Mais tarde, quando a multidão diminuiu e a letra dourada da instalação pegava a última luz da noite, minha mãe veio até mim sozinha. Precisamos conversar, disse ela. Em particular. Estamos conversando, respondi. Você só não está mais controlando a sala. Ela se encolheu. Não porque eu gritei, mas porque não gritei. Talvez eu não tenha dito tudo certo ao longo dos anos. Ela começou. Eu quase sorri. Pessoas como ela adoravam gramática passiva quando a responsabilidade chegava. Não, eu disse. Você não disse. Ela olhou para a multidão, para os repórteres ainda anotando, para Bruna fingindo estudar um lustre restaurado enquanto claramente escutava. Quero que a gente siga em frente, disse ela. Então é assim que isso acontece, eu falei. Você para de chamar crueldade de honestidade. Para de tratar meu sucesso como uma surpresa só porque ele não chegou vestindo as roupas da Bruna. Para de procurar contato só quando precisa de algo. E até você conseguir fazer essas coisas de forma consistente, não temos um relacionamento privado para consertar. Ela me encarou, e pela primeira vez não me senti com 12 anos sob aquele olhar. Me senti mais alta que ele. Atrás dela, Bruna finalmente se aproximou e disse, numa voz quase sem polimento, eu não sabia que você estava fazendo tudo isso. Sustentei o olhar dela. Você não queria saber. Isso doeu nela. Eu vi. Mas alguma dor é só a verdade chegando atrasada. Antes de irem embora, minha mãe se virou mais uma vez para a instalação, para as frases, para si mesma refletida entre elas. Depois baixou os olhos e saiu. Não com dignidade, com consciência. E isso foi suficiente para mim. Não corri atrás deles no estacionamento. Não ofereci um discurso final dramático. Voltei para meus convidados, para os contratos, para as risadas, para a luz industrial quente, para a vida que construí a partir do que outras pessoas descartaram. A maior lição que aprendi não foi como restaurar metal, madeira ou vidro. Foi esta: você não precisa da permissão da sua família para se tornar valiosa. E às vezes a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer é parar de fazer teste para o amor em salas onde só é apreciada quando é pequena. Cortar padrões tóxicos não é crueldade, é educação da alma. É conhecimento útil conquistado do jeito difícil.
é autorrespeito com consequências. E se você já teve que escolher entre harmonia falsa e liberdade real, espero que escolha a versão da sua vida que permite ficar na própria luz sem pedir desculpas.